Bom dia a todos. Vamos iniciar mais uma coletiva das estatísticas monetárias e de crédito. Aqui conosco Fernando Rocha, chefe do Departamento de Estatísticas do Banco Central, que fará uma apresentação. Em seguida, iniciamos com as perguntas. Fernando, bom dia. Bom dia, Adriana. Bom dia a todos. Nós vamos dar início hoje à divulgação das estatísticas de crédito do Brasil para o mês de dezembro e também dar um foco no fechamento do ano, né, no ano de 2023, em comparação com o ano de 2022. Né? Como vocês sabem, essa coletiva de imprensa e a divulgação das estatísticas está acontecendo de forma atrasada em relação ao calendário originalmente previsto, que previa a divulgação dos dados de dezembro no final do mês de janeiro, com uma defasagem de 4 semanas, desculpa, em relação ao final do período de referência. Essa é um padrão de divulgação bastante avançado em relação aos pares internacionais que o Banco Central mantém, mas, infelizmente, já há vários meses não tem sido possível manter esse calendário. Eles têm sido adiados sequencialmente em função da operação padrão que tem sido realizada pelos servidores do Banco Central diante de uma grave crise de pessoal, né, que a instituição vem atravessando desde 2022. Né? Essa crise, na minha opinião, tem tido uma deterioração adicional desde o final do ano passado e o começo deste ano, fundamentalmente pelo cenário que o Banco Central tem visto, que os servidores do Banco Central têm visto, de consolidação e mesmo de aumento das assimetrias que o Banco Central, que os servidores têm em relação às demais carreiras congêneres do Serviço Público Federal. Essas assimetrias são vistas pelos servidores de uma forma correta como inaceitáveis e injustificáveis, né? Esse movimento Operação Padrão tem se buscado também interlocução com o governo federal. Existe uma mesa setorial aberta para negociação desse caso do Banco Central entre os servidores, as suas entidades representativas e o Ministério da Gestão. Tem uma reunião marcada para quinta-feira desta semana, dia 8, na qual é necessário, né, que o governo apresente uma proposta efetiva para uma pronta solução dessa crise, né, para que as entregas que o Banco Central faz à sociedade, não só em termos estatísticos, mas todo o conjunto de entregas, possa ser normalizado, né, e a gente não tenha o risco de deteriorações adicionais. Né? Bom, então, dito isso, olhando para os dados de crédito do Brasil no ano de 2023, começando pelo crédito ampliado ao setor não financeiro, que é aquela medida de crédito a mais abrangente disponível para a economia brasileira, em 2023, o crédito ampliado atingiu 15,6 trilhões de reais, o que equivale a quase uma vez e meia o PIB brasileiro, em números mais exatos, a 143,4% do PIB. Né? Quando a gente olha o resultado de 2023 contra o ano de 2022, o crédito ampliado cresceu 4,3%, e esse crescimento foi puxado pelos empréstimos do Sistema Financeiro Nacional, que é aquela parcela que a gente vai dedicar maior tempo, maior detalhamento, vai dar maior detalhe nessa coletiva, né? Então, os empréstimos do Sistema Financeiro Nacional cresceram 7,7%, os títulos de dívida securitizados cresceram 27,2% e os títulos privados cresceram 15%, de tal forma que a gente tem, no crescimento do crédito ampliado, né, duas parcelas fundamentais, que são os empréstimos do Sistema Financeiro Nacional e os títulos de dívida, o mercado de capitais privados. Né? Então, nesse período, na comparação de 2023 e 2022, a parcela referente à dívida externa, ou seja, os empréstimos feitos por não residentes, ela permaneceu basicamente estável, numa variação de 0,1%. Né? Quando a gente olha esse número como percentual do PIB, aqueles 143,4% que eu havia mencionado, a gente percebe que mesmo com o crescimento nominal que aconteceu no ano, de 4,3%, o percentual do PIB se reduziu, né?
esse crédito ampliado representava 148,3% do PIB no final de 2022, passou para 143,4% do PIB no final de 2023. Isso ocorre porque a gente, quando faz a comparação entre o crédito, qualquer medida, aqui a gente está usando o crédito ampliado ao setor não financeiro com o percentual do PIB, nós usamos as duas variáveis nominais, né? O crédito nominal dividido pelo PIB nominal. E o crescimento do PIB nominal é exatamente aquele crescimento do PIB real, né, que é divulgado pelo IBGE, que ganha as manchetes e tal, que está estimado para ser 3%, algo em torno de 3% no ano passado. O IBGE, no mês que vem, vai divulgar esse número, mas também o crescimento deflator do PIB, o crescimento do PIB nominal. Então, o crescimento do PIB nominal foi maior do que o crescimento do estoque do crédito, por isso teve essa redução do crédito ampliado como proporção do PIB, né? Quando a gente olha só para o mês de dezembro, compara com novembro, né, que é o usual que a gente faz no mês a mês das coletivas aqui, houve um crescimento, permaneceu o crescimento do crédito ampliado, cresceu 2,1% no mês de dezembro, e aí, nesse caso, fundamentalmente em função do crescimento dos saldos dos títulos de dívida, principalmente do crescimento dos títulos de dívida públicos, né? Os títulos de dívida públicos são a dívida pública na forma de títulos, né? E a sua expansão depende do cronograma, a sua expansão ou redução, melhor dizendo, depende do cronograma feito pelo Tesouro Nacional de exatamente gestão da dívida, né? Então, a gente tem reduções, a tendência geral é de crescimento dos valores nominais, mas a gente tem reduções, como aconteceu no mês de outubro, quando teve um movimento de resgate maior de títulos. No mês de dezembro, teve um movimento de emissão de títulos. Então, nesse caso específico, né, a gente tem que, para o crescimento do crédito ampliado, contribuíram, no mês de dezembro, as operações com títulos públicos, né? Quando a gente passa o crédito ampliado ao setor não financeiro, ele tem o crédito destinado ao governo, que é principalmente os títulos públicos que a gente mencionou, o crédito para as empresas e para as famílias, né? Na mesma tabela 1 que vocês estão observando, se a gente olhar especificamente o crédito ampliado destinado a empresas, né, ele atingiu 5,6 trilhões de reais, mais ou menos metade do PIB, 51,3% do PIB brasileiro, e cresceu 5,7% em 2023, né? Um crescimento um pouquinho maior do que o crédito ampliado como um todo, né? Nesse caso, a gente tem fundamentalmente os títulos privados e securitizados, ou seja, os instrumentos do mercado de capitais privados, como responsáveis por esse crescimento. Se a gente observar o crescimento do crédito ampliado como um todo, 5,7%, se considerarmos só os títulos de dívida privados, eles cresceram 20% no ano, ou seja, um pouco menos de 4 vezes a taxa de crescimento do crédito como um todo, mostrando que eles continuaram no ano de 2023 a ganhar espaço, a ganhar participação no total dos recursos disponíveis para as empresas, né? Enquanto isso, os empréstimos do Sistema Financeiro Nacional cresceram 4%. Eu acho que essa diferença de magnitudes, especificamente em relação a empresas, é uma coisa importante, que a gente tem ressaltado diversas vezes nas coletivas, e nós vamos voltar a ela quando nós apresentarmos, né, dentro do crédito bancário livre para pessoas jurídicas, a redução das operações de capital de giro, né? É uma possibilidade que ela esteja sendo substituída por essas operações de mercado privado, e vocês têm aqui as magnitudes envolvidas, né? Completando o quadro do crédito ampliado, o crédito ampliado às famílias, ele não é muito diferente do crédito do setor financeiro às famílias, né? É basicamente a mesma coisa, mas o crédito ampliado às famílias, ele cresceu 10,3%, né, no mês, basicamente em função, como eu já disse, dos empréstimos do Sistema Financeiro Nacional para pessoas físicas, né? Bom, passando agora da tabela 1, né, para as tabelas seguintes, na tabela 1 a gente tem essas informações de saldo do crédito ampliado. Nas tabelas seguintes, nós temos informações de saldos, concessões, taxa de juros, inadimplência das operações dos empréstimos do Sistema Financeiro Nacional, que é onde a gente vai focar em seguida, né? Ou seja, o crédito do Sistema Financeiro Nacional, ele terminou o ano de 2023 com um saldo de 5,8 trilhões de reais e com um aumento de 7,9%, né? Essa expansão de 2023, né, embora significativa, ela representou uma desaceleração em relação a 2022.
o crédito total do Sistema Financeiro Nacional teve um crescimento de 14,5% em 2022 e em 2023 a taxa de crescimento se reduziu para 7,9%, né? Quando a gente olha num período mais curto, né, essa mesma janela de 12 meses, né, apurando mês a mês, a gente vê que na passagem de novembro para dezembro, esse percentual permaneceu estável, né, em 7,9%. Quando a gente olha, no entanto, as aberturas do crédito do Sistema Financeiro Nacional, seja em crédito livres ou direcionados, seja em pessoas físicas ou pessoas jurídicas, a gente tem, para a maioria desses casos, também essa desaceleração. Na verdade, né, todas essas aberturas, o crédito livre direcionado ou pessoas físicas e pessoas jurídicas, também apresentaram desaceleração na comparação de 2023 com 2022. Vamos ver cada um desses casos, né? No caso do crédito para pessoas jurídicas, né, assim, separando o crédito total entre pessoas jurídicas e pessoas físicas, né, no caso do crédito para pessoas jurídicas, nós tivemos uma taxa de crescimento do saldo do crédito de 10,2% em 2022, que se reduziu para 4,5% em 2023. Uma coisa interessante de notar é que a gente vem nas coletivas anteriores, mês a mês, mostrando essa desaceleração do crédito na janela de 12 meses. Mas quando a gente chegou em dezembro, comparado ao mês de novembro, houve uma aceleração. Ou seja, o saldo do crédito para pessoas jurídicas nos 12 meses encerrados em novembro havia crescido 4,2%, continuando uma trajetória de redução. Mas quando passou os 12 meses de novembro para dezembro, essa taxa aumentou de 4,2 para 4,5, né? Ou seja, dentro de uma trajetória de redução, houve este aumento em dezembro. É claro que isso é uma única observação dentro de uma trajetória, a gente não tem como saber, né, porque seria adivinhação, se atingiu o seu ponto mínimo e agora vai ter uma aceleração nesse crescimento, ou se isso só foi uma alta específica, pontual, que depois se retornará à trajetória de desaceleração. Ou seja, embora a gente não saiba isso, é importante destacar que nessa trajetória de desaceleração, dezembro teve um crescimento na taxa de expansão em 12 meses. Quando a gente passa para as pessoas físicas e olha os dados anuais, a mesma taxa de desaceleração, a mesma tendência de desaceleração permanece, mas com taxas diferentes. O crédito para pessoas físicas tem sido mais dinâmico. Em 2022, sobre o ano de 2021, esse crescimento foi de 17,7%, e agora, em 2023, ele se reduziu de 17,7% para 10,1%, ou seja, permaneceu um crescimento na casa dos 2 dígitos, mas inferior ao que aconteceu em 2022. No caso específico, né, do crédito para pessoas físicas, nessa passagem da janela de 12 meses, de novembro para dezembro, também houve uma desaceleração adicional, né? A taxa de crescimento era 10,5% em novembro, passou para 10,1% em dezembro, né? Agora, quando a gente divide o crédito total entre crédito livre e crédito direcionado, nós temos no crédito livre essa desaceleração mais significativa, mais acentuada, né? Em 2022, os saldos do crédito livre cresceram 14,9%. Em 2023, essa redução foi para 5,2%, né? Não obstante essa trajetória, quando a gente passa de novembro para dezembro, a gente teve aquela mesma coisa que nós observamos no crédito para pessoa jurídica, ou seja, um aumento dessa taxa. Os 12 meses até novembro, sobre os 12 meses anteriores, tinham registrado uma taxa de crescimento de 5% e ela passou para 5,2% no final do ano. Novamente, um crescimento pequeno, mas uma mudança na trajetória, mas nós não sabemos se esse é o início, de fato, de uma mudança de trajetória ou é só um resultado pontual. No crédito direcionado, essa também aconteceu uma desaceleração, mas de uma intensidade bastante menor do que no crédito livre, passando de 14% em 2022 para 11,8% em 2023, né? Então, como cenário geral do crédito, a gente teve a permanência do crescimento dos saldos de crédito no ano de 2023, mas com taxas menores, ou seja, em desaceleração em relação ao ano anterior.
Quando a gente observa as concessões, ou seja, de 2023, né, a gente analisou primeiro os saldos, agora as concessões nominais em 2023 cresceram 4,7%. Isso é a soma de todas as concessões de todos os meses de 2023 sobre as de 2022. Esse crescimento foi puxado pelo crédito direcionado, quando a gente olha crédito livre e crédito direcionado, o crédito direcionado teve concessões 8,9% maiores em 2023 do que 2022, e quando a gente separa entre pessoas físicas e jurídicas, as concessões foram mais dinâmicas nas pessoas físicas, que cresceram 8,7%. Então, a gente tem um cenário de concessões no ano que cresceu 4,7%, puxado pelo crédito direcionado numa determinada nessa divisão ou o crédito a pessoas físicas, né, nessa outra segmentação do crédito. Quando a gente olha para o mês de dezembro de 2023, ajustando sazonalmente as concessões, também houve um crescimento, nesse caso de 0,5% em dezembro, composto por 3,1% de crescimento no crédito, nas concessões sazonalizadas para pessoa jurídica e de 0,3% para pessoas físicas, né? Então, também no caso das concessões, a gente teve crescimento no ano ou no mês de dezembro. Quando a gente olha as taxas médias de juros das concessões de crédito, ou seja, a gente pega as novas concessões a cada mês e calcula a taxa de juro média dessas operações, a gente vai ter que as taxas de juros do ano, né, são exatamente as taxas de juros de dezembro, né? Então, o encerramento do ano de 2023 representou uma redução nas taxas de juros de 1,7 ponto percentual em relação a 2002. Ou seja, em 2022 ou em dezembro de 2022, a taxa de juros era 30,1%, e em 2023, que quer dizer em dezembro de 2023, essas taxas caíram para 28,4%, ou seja, teve uma redução das taxas de juros dos empréstimos do Sistema Financeiro Nacional no ano de 2023. Se nós olharmos essas informações mês a mês, nós vamos ver que elas seguem de uma forma bastante aproximada o ciclo de política monetária. Elas tiveram um crescimento na primeira metade do ano, atingiram seu ponto de máximo recente, né, por volta um pouquinho antes da metade do ano, em maio, né, que foi, nesse caso da taxa de juros para o sistema financeiro como um todo, 32,2% lá em maio, e de maio até dezembro foram 7 meses de reduções mensais na taxa de juros. Ou seja, quando a gente vê os valores anuais, né, a gente observa também a redução, mas se a gente olhar o movimento mensal, né, ele continuou o crescimento até maio, e de maio de 2023 em diante é que teve uma redução. Se nós considerássemos só essa comparação de dezembro com maio, a redução seria um pouco maior, mas fazendo o tradicional nas comparações anuais, ela passa de 30,1% em 2022 para 28,4% em 2023, uma redução de 1,7 ponto percentual, né? Quando a gente olha a separação entre pessoas físicas e pessoas jurídicas, no caso das pessoas físicas, essa redução foi mais intensa, né? As taxas de juros fecharam o ano de 2022, em média, para as operações com pessoas físicas, em 35,6%, e se reduziram para 33,3% no final de 2023, uma redução de 2,3 ponto percentual. Nesse caso, né, se a gente olhar essa trajetória mês a mês, também em maio teria sido o ponto de pico recente das taxas de juros para pessoas físicas. Em maio de 2023, elas atingiram 38,2%. Quando a gente olha as pessoas jurídicas, né, as taxas de juros passaram de 20,2% em 2022 para 18,4% em 2023, uma redução de 1,8 ponto percentual, que se manteve, nesse caso específico das pessoas jurídicas, ao longo do ano inteiro, né? Em janeiro de 2022 foi o pico recente, de lá para cá teve uma redução, né? Uma outra informação importante em relação às taxas são as taxas do crédito livre, né? As taxas do crédito direcionado, né, por definição, elas são formadas a partir de alguma regra, alguma legislação, ou alguma
espécie de vinculação, né, entre as fontes de recursos, as fontes de funding, as operações ativas, né? Então tem uma dinâmica diferente as taxas de juros do crédito direcionado, então acho que é importante dar um detalhamento no crédito livre. No crédito livre, as taxas de juros alcançaram 40,8% em 2023, né? Elas são mais elevadas do que aquelas taxas agregadas que eu estava falando inicialmente, exatamente porque as taxas do crédito direcionado são menores. E esses 40,8% do crédito livre em 2023, eles representam uma queda de 1 ponto percentual em relação a 2022. Essa queda ocorreu tanto nas operações, nas taxas de juros para pessoas físicas quanto para pessoas jurídicas, né? No final de 2023, então, as taxas de juros do crédito livre para pessoas físicas estavam em 54,2% e para pessoas jurídicas em 21,1%. Nesse caso do crédito livre, o Banco Central publica uma tabela, que está no texto, né, que acompanha essa nota para a imprensa, em que a gente busca desagregar, né, dentro do crédito livre quais foram os efeitos fundamentais, se a redução ou aumento de taxas decorreu do efeito taxa ou do efeito saldo, né? De uma forma bem simples, efeito taxa é quando as instituições diminuem as suas, ou aumentam, né? Diminuem as suas taxas de juros, e efeito composição é quando acontece uma variação nessas taxas, na taxa média, mesmo sem as instituições necessariamente alterarem suas taxas, né? Apenas a proporção com que esses créditos foram concedidos pode mudar a taxa média, né? E, nesse caso, na comparação do mês de dezembro com o mês de novembro, a gente tem a ilustração dos dois casos, por isso achei relevante apresentar aqui. No caso de pessoas físicas, eu mencionei que a taxa de juros de dezembro de 2023 com recursos livres para pessoas físicas foi 54,2%. Neste caso, a redução se deu fundamentalmente pelo efeito saldo, ou efeito composição, né? Para a gente tirar a média de todas as operações de crédito livre com pessoas físicas, a gente vê a taxa de juros de cada operação, calcula a média modalidade por modalidade e depois a média entre as modalidades, que são ponderadas pelo seu saldo, né, em cada mês. Então, quando os saldos dessas modalidades mais caras se reduzem, como foi o caso em dezembro, para o cartão rotativo e para o cheque especial, essas taxas, essas operações se tornam menos representativas, né, no conjunto das operações de crédito, então a sua ponderação diminui, diminuindo, portanto, a taxa de juros. Né, para pessoas físicas, foi isso que aconteceu em dezembro, na comparação com novembro, esse de 0,8 ponto percentual de queda, a gente estima que esse efeito saldo respondeu por aproximadamente 1 ponto percentual, enquanto as taxas aumentaram 0,2. No caso das pessoas jurídicas, foi o inverso, né? A gente teve uma redução de 1 ponto percentual de novembro para dezembro na taxa de juros para pessoas jurídicas do crédito livre, e esse efeito foi integralmente devido aos efeitos taxa, né? Ou seja, de fato, houve uma diminuição na taxa de juros nas operações de crédito com pessoas jurídicas no mês de dezembro. Ou seja, no ano de 2023, a partir de meados do ano, né, de acordo com o ciclo da política monetária, as taxas de juros das operações de crédito no país vêm se reduzindo. Quando a gente passa para a inadimplência, né, a gente tem um cenário que, de certa forma, é o oposto, né, eu queria fazer uma comparação com as taxas de juros, mas vamos ver lá. A inadimplência do crédito total, quando a gente considera valores anuais, ela tem um crescimento. E quando a gente olha mês a mês, a gente vê um crescimento concentrado no começo do ano e uma redução ao final, né? Então, passo a passo. A inadimplência do crédito total atingiu 3,3% em 2023, ou seja, em dezembro de 2023, e quando a gente compara com o ano anterior, dezembro de 2022, essa inadimplência era de 3%, né? Ou seja, houve um aumento de 3% para 3,3% quando a gente considera a inadimplência de todas as operações de crédito do sistema financeiro nacional. Só que o pico dessas operações, do pico da inadimplência no ano de 2023, ocorreu entre maio e outubro, quando ela chegou a 3,5% e repetiu esse valor
nesses meses, né? Ou seja, a inadimplência, principalmente a partir do evento de crédito ocorrido em janeiro de 2023, ela cresceu, né, principalmente nas operações com pessoas jurídicas, nas operações do crédito livre, mas no final do ano, nos meses finais do ano, ela já apresentou uma trajetória de redução. Eu acho que esse é a dinâmica da inadimplência no ano de 2023. Quando a gente olha esses dados desagregados, eu já mencionei que ela foi puxada pelo livre, né? No caso da inadimplência das operações de crédito livre, essa inadimplência atingiu 4,7% no final de 2023, com uma elevação de 0,5 ponto percentual em relação a 2022. Também aqui no caso do crédito livre, o pico da inadimplência durante o ano de 23 foi 4,9%. Esse percentual se manteve de junho a outubro, de outubro para novembro se reduziu 0,1 ponto percentual, de novembro para dezembro outro 0,1 ponto percentual, fechando o ano em 4,7%. E dentro do crédito livre, como eu tinha mencionado também, esse crescimento da inadimplência foi puxado pelas operações com pessoas jurídicas, né? Nesse caso do crédito livre para pessoas jurídicas, o aumento da inadimplência no ano de 23 foi de 1,5 ponto percentual, chegando a 3,5% em dezembro e teve um pico recente de 3,6% em novembro, né? Então, o cenário da inadimplência é um cenário de alta na comparação interanual, né? Está muito ligado a essa alta com o evento de crédito de janeiro de 2023, que atingiu principalmente o mercado livre de pessoas jurídicas. Os dados mais recentes, mensais ao longo do ano, mostram já o começo dessa redução no final do ano e, de qualquer forma, os efeitos desse evento de crédito foram bastante limitados e circunscritos, né, no ano. A gente vai ver modalidade por modalidade do crédito livre para pessoas jurídicas, ver onde ele impactou, né, principalmente nas operações de desconto de duplicatas e recebíveis, mas fora isso não teve espalhamento para o restante do mercado de crédito e a trajetória da inadimplência já começou a se reduzir, né? Com isso, a gente tem um cenário geral, né, do crédito do sistema financeiro nacional, e eu queria agora chamar a atenção de algumas modalidades específicas que eu acho que foram mais significativas dentro do crédito livre, tanto para pessoas jurídicas quanto para pessoas físicas, né? Como eu havia acabado de mencionar, né, começa por descontos duplicatas e recebíveis, que está na tabela 6 da nota para a imprensa, bem no começo, a primeira coluna da tabela 6. Vocês vão observar aí um grande crescimento de novembro para dezembro, né? Esse é um crescimento sazonal que acontece em todo o final de trimestre, a gente já comentou isso aqui várias vezes. Mas, como essa nota é de encerramento do ano, vamos então tratar primeiro dos valores anuais, né? Quando a gente considera os saldos da modalidade descontos duplicatas e recebíveis, na comparação de dezembro de 23 com dezembro de 22, a gente tem uma queda de 2,8% nesses saldos, né? Essa queda de 2,8% nesses saldos está muito vinculada àquele evento de crédito que eu já mencionei, que foi sentido em janeiro e provocou uma redução, né, tanto das concessões quanto dos saldos dessa modalidade de crédito específica. Se a gente olhar as concessões no ano dos descontos duplicatas, elas se reduziram 10,3%, né? Dentro dessa modalidade, que teve uma redução de 2,8% nos saldos em termos anuais e de redução de 10,3% das concessões também em termos anuais, se a gente olhar os dados de dezembro, nós vamos achar crescimento bastante significativo exatamente pelo fator sazonal. O crescimento dos saldos de dezembro na comparação com novembro, o crescimento foi de 18,4%, os saldos atingiram 204,5 bilhões, né, no mês de dezembro de 23, mas ainda abaixo, né, do pico da série, que foi exatamente dezembro de 2022, com 210,5 bilhões. No caso das concessões, há um crescimento de 41,7% em dezembro contra novembro, né? E é claro que um crescimento dessa magnitude se deve a fatores sazonais e haverá certamente uma redução também bastante significativa no mês seguinte, né? Olhando as taxas de juros,
houve uma redução das taxas de juros da modalidade de descontos duplicados de 2 pontos percentuais em 2023 para 17,7%, né? E esse 17,7% de dezembro constitui a menor taxa de juros dessa modalidade desde janeiro de 2022, né? No caso do desconto duplicatas, essa foi uma modalidade bastante afetada, né, pela inadimplência daquele evento de crédito e a gente tem um crescimento bastante significativo da inadimplência ao longo de 2023, né? Ela era muito baixa no final de 2022, algo como 0,6%. Ela chega a 4,8% nos meses de outubro e novembro, que é o recorde da série histórica de inadimplência dessa modalidade, mas elas têm uma redução significativa de novembro para dezembro e fecham o ano em 3%. Ou seja, esse 3% ainda é um crescimento, né, significativo em relação ao final de 2022, mas acho que se pode dizer que depois da taxa ter estabilizado em 4,8%, tem uma redução mais significativa no mês, né? A segunda modalidade que eu quero tratar no caso do crédito livre para pessoas jurídicas é o capital de giro. O capital de giro é a modalidade mais representativa desse crédito livre PJ, mas ele tem tido um desempenho, ele tem decrescido mais recentemente, né? Quando a gente olha os dados anuais de 2023, houve uma redução anual de 6,5% nos saldos do capital de giro como um todo, né? Capital de giro de curto, longo prazo ou teto rotativo, né? Mesmo com um aumento desses saldos no mês de dezembro na comparação com novembro, né? Essa queda anual de 6,5% foi puxada principalmente pelas operações de longo prazo, e aí eu acho que possivelmente há, né, uma substituição das empresas buscarem esta modalidade de crédito com as instituições financeiras, com emissões de títulos no mercado privado de capitais, enfim, com FDICs ou algum outro instrumento do gênero, e mesmo talvez alguma substituição entre modalidades, buscando capital de giro de curto prazo ou mesmo para operações, né, mais curtas ou descontos duplicatas, não? A gente já viu uma queda de 6,5% nos saldos, também há uma queda das concessões no ano de 10,9%. Nesse caso das concessões, puxada pelas operações, né, de curto prazo, que foi a principal queda no ano. Quando a gente olha as taxas de juros dessa modalidade caíram 3,2% no ano, chegaram a 20% no final de 2023, e essa taxa de juros de 20% para o conjunto das operações do capital de giro é a menor taxa desde setembro de 2021. Lá em setembro de 2021 era 17,6%. Em termos de inadimplência, né, teve um aumento da inadimplência quando a gente olha os dados anuais, aumento de 1,7 ponto percentual em 2023 contra 2022. A inadimplência fechou o ano de 2023 com 4,8%, mas no mês de dezembro, né, teve uma redução. Então, da mesma forma como a gente mencionou com outras modalidades, né, possivelmente, né, o pico da inadimplência deve estar ficando para trás, não só no crédito como um todo, mas também nessa modalidade específica, né? Sem muitos detalhes, né, só mencionar rapidamente outras modalidades do crédito livre, PJ, que tiveram crescimentos importantes do saldo no ano. Uma delas é a aquisição de veículos, um aumento de 10,6%, e outra é o que a gente chama de outros, vai estar lá na penúltima coluna da tabela 6, os outros créditos livres para pessoas jurídicas, né? Incluem, entre eles, renegociações de operações de crédito em outras modalidades. O seu saldo cresceu 31,5% no ano passado, né? Quando a gente passa para as principais modalidades do crédito livre para pessoas físicas, a gente deve começar pelo crédito consignado, que é aquela modalidade que tem o maior saldo, é a mais representativa das operações de crédito livre para pessoas físicas, né? Os saldos do crédito consignado, seja ele para trabalhadores do setor privado, do setor público ou a beneficiários do INSS, esse conjunto dessas operações de crédito consignado cresceu 6,5% em 2023.
e esse crescimento foi puxado pelas operações com servidores públicos, que cresceram 7,7%, e também com beneficiários do INSS, com crescimento de 6,2%. Né? Quando a gente olha só os dados de dezembro contra novembro, esse crédito permaneceu estável. Né? Teve uma variação negativa de 0,2% nos saldos, né, com um comportamento oposto entre servidores públicos e beneficiários do INSS. Num caso, os servidores públicos teve um aumento mensal de 1,6% e para beneficiários do INSS uma redução mensal de 1,7%. Né? Muito embora os saldos tenham crescido no ano, quando a gente olha as concessões diminuíram em 2023, diminuíram 3,7%. Nesse caso específico, a principal contribuição para a redução das concessões foram aquelas operações com beneficiários do INSS, em que as concessões de crédito ao longo do ano de 2023, comparado com aquelas de 2022, caíram 3,2%. Né? A taxa de juros das operações de consignado, acho que acompanha a tendência geral e tem uma redução de 2,1 ponto percentual no ano, chegando a 24,4%. E a inadimplência dessa modalidade de crédito permaneceu estável em 2,3%. Né? A segunda modalidade é o crédito não consignado, o crédito pessoal não consignado, que eu selecionei aqui, teve crescimento nos saldos, tal qual o consignado, as concessões também tiveram redução, mas eu selecionei aqui porque quando a gente olha as taxas de juros de 2023 em relação a 2022, nessa modalidade de crédito pessoal não consignado, teve um aumento significativo das taxas, de 12,1 ponto percentual. Elas encerraram o ano de 2023 a 94%. Né? E esse comportamento das taxas de juros do crédito pessoal não consignado foi discrepante das principais modalidades e da tendência geral, né, das taxas de juros do crédito do Sistema Financeiro Nacional que a gente tem apresentado aqui. Então, acho que é relevante mencionar. Né? Então, só para dar os números, né, no crédito pessoal não consignado, houve um crescimento, né, de 5,5% nos saldos no ano de 23, as concessões se reduziram em 3,9% nesse mesmo período, né, e, como eu mencionei, as taxas de juros chegaram a 94%, com um aumento de 12,1 ponto percentual no ano. Né? Elas são as maiores desde março de 2020, quando ela estava em 94,7%. Né? Mas, em termos de inadimplência, teve uma redução também mais ou menos similar com o que aconteceu principalmente no final do ano para o conjunto das operações de crédito. Nesse caso, a inadimplência se reduziu, mesmo quando a gente compara 2023 com 2022. Ela fechou 2023 em 6,2%, com uma redução de 1,6 ponto percentual no ano. Por fim, na modalidade de crédito livre para pessoas físicas, nós temos as operações do cartão de crédito. Como vocês sabem, o cartão de crédito inclui as operações do cartão de crédito à vista, do cartão de crédito parcelado e do cartão de crédito rotativo. Então, considerando o saldo total das operações com cartão de crédito, esse saldo cresceu 8,7% em 2023 e esses 8,7%, em termos nominais, são equivalentes a 43,1 bilhões de reais. Ou seja, o saldo das operações com cartão de crédito aumentou 43 bilhões de reais no ano. Desses 43, 40 bilhões, 40,2 bilhões, foi devido ao crescimento das operações com cartão à vista. O saldo das operações com cartão à vista cresceu 10,9% no ano e, em valores nominais, em reais nominais, isso equivaleu a 40,2%, ou seja, quase a totalidade, aproximadamente 90% do crescimento dos saldos do cartão aconteceu na modalidade cartão à vista. Nesse mesmo período, no ano de 2023, o saldo do cartão rotativo caiu 20%, 20,7% para ser mais preciso, o que equivale a uma redução de 16,3 bilhões de reais nesse saldo, o que pode indicar a maior efetividade das negociações de crédito entre instituições financeiras e seus clientes para possibilitar uma saída desses clientes do cartão rotativo. Quando a gente olha as concessões do cartão de crédito, elas aumentaram 11,9%, basicamente o mesmo percentual de aumento das operações do cartão à vista, que cresceu 12% em 2023. Se a gente olha as taxas de juros, especificamente do cartão de crédito rotativo, as taxas de juros cresceram no ano,
chegaram a 440,8% ao ano no final de 2023, um aumento de 28,9 pontos percentuais no ano. Elas permanecem taxas elevadíssimas, e com o crescimento das taxas ficaram ainda mais elevadas, significando que essa é uma linha de crédito, como a gente tem sempre mencionado, nota após nota, que não deve ser utilizada pelos clientes das instituições financeiras e, se for impossível, se elas precisarem ser utilizadas, né, os clientes devem buscar o mais rapidamente possível sair dessa modalidade de crédito, que é destinada a ser uma modalidade emergencial, mas que certamente haverá condições de negociação para operações de crédito com taxas de juros significativamente menores e melhores condições gerais, né, de pagamentos mensais ou de prazo de pagamentos, né? Uma outra característica, além das taxas de juros que mostram a especificidade dessa linha de crédito, é a sua inadimplência, que chega a 53,9%, né? Com isso, eu encerro os comentários sobre os empréstimos do sistema financeiro, antes de devolver a palavra para a Adriana para fazer para organizar as perguntas que vocês eventualmente tenham. Só um comentário sobre endividamento das famílias e comprometimento de renda das famílias, que estão na tabela 27 da nota para a imprensa. O endividamento das famílias atingiu 48,2% no mês de novembro, né? Atenção, esse dado é um mês mais defasado que as demais estatísticas dessa nota. E esses 48,2% do endividamento das famílias no mês de novembro representou uma estabilidade pelo terceiro mês seguido, né? É o terceiro mês seguido, setembro, outubro e novembro, que esse percentual está em 48,2%, o que representa o menor nível de endividamento das famílias desde setembro de 2021, quando ele era 47,5%. Nos últimos 12 meses, há uma redução de 1,2 ponto percentual. Já em relação ao comprometimento de renda das famílias, ele atingiu 26,5% em novembro, né, com redução de 0,7 ponto percentual no mês. Esta é, no caso do comprometimento de renda, a quinta queda mensal consecutiva do indicador, que acumula redução de 1,2 ponto percentual nos últimos 12 meses. Com isso, eu encerro os pontos que eu tinha preparado para trazer aqui para vocês. Devolvo a palavra para a Adriana para organizar aí as perguntas que vocês eventualmente tenham. Muito obrigado. Obrigada, Fernando. Quem quiser fazer alguma pergunta, basta clicar na mãozinha que está disponível na tela e, por gentileza, quando chamado, se apresentar, nome e veículo que representa. Até o momento, nenhuma mãozinha levantada. Vamos aguardar mais um pouquinho, Fernando? O Alex. Alex, bom dia. Minha pergunta é o seguinte: se a gente teve uma redução aí na expansão do crédito, né, ao longo do ano de 2023, muito determinado aí pela política monetária, né, e também esse evento de crédito ao que você se referiu aí. Você diria que o mercado já está virando, a gente olhando o dado na ponta de dezembro, me pareceu que ele está parado em 12 meses. Como que a gente está? A gente olha no caso ali do caso Americanas, parece que a gente ainda está num nível menor, quando a gente fala disso. Tem ainda coisa para recuperar? Qual que é o estágio atual em relação ao aperto monetário e a essa crise da Americanas? Então, vamos deixar combinado para sexta, depois do carnaval. Se não der, a gente remarca. Eu acho que tem alguém com o microfone aberto. Eu pediria para fechar, por favor, para não dar interferência aqui. Vamos lá. Espera aí. Deixa eu só pegar minhas tabelas aqui, só um instantinho. A pergunta do Alex, então, é a seguinte, né? Houve uma desaceleração na taxa de crescimento do crédito do Sistema Financeiro Nacional em 2023, na comparação com 2022, né? Só para
para lembrar os números, né? Em dezembro de 23, ou seja, no ano de 23, o crédito total cresceu 7,9%, e em 2022 ele havia crescido 14,5%, ou seja, uma desaceleração, significando que ele cresceu a taxas menores, né? O Alex aponta como possíveis razões para essa desaceleração o ciclo da política monetária, né, com taxas de juros restritivas, embora em redução ao longo do ano, principalmente na segunda metade do ano de 2023, e também o fato do evento de crédito em janeiro de 2023, como foi mencionado, né? A partir daí, a partir desse cenário, né, do cenário que nós já temos e estamos trazendo na nota para a imprensa deste ano, ele pergunta quais são as perspectivas para 2024, né? Nesse caso de perspectivas para 2024, elas não estão na nota para a imprensa, o objetivo não é esse, a nota para a imprensa divulga estatísticas e com isso ela, digamos, olha para trás, né, o que já ocorreu. A publicação do Banco Central, que olha para frente e apresenta as perspectivas, as projeções, né, do Banco Central para diversas variáveis econômicas, inclusive para o mercado de crédito, é o relatório trimestral de inflação, que tem um box específico sobre operações de crédito, sobre as projeções das operações de crédito para 2024. Nesse box, que foi divulgado no último relatório em dezembro, a gente vê que a projeção do Banco Central para o mercado de crédito neste ano de 2024 é de um crescimento de 8,8%. Caso essa projeção se prove correta, né? A gente vai vendo isso ao longo do ano, isso significa uma aceleração, ou seja, nós teríamos, de acordo com essa projeção, um crescimento maior, né, do crédito em 2024, na comparação com 2023. E aí a gente pode mencionar que, por exemplo, os elementos que o Alex trouxe para a análise de 2023, que é uma política monetária restritiva, né, nós estamos num ciclo de redução das taxas de juros, né? Então, esse efeito que prevaleceu em 2023 será diferente de 2024, né, pela comunicação que se tem hoje. Em relação ao evento crédito de janeiro de 2023, eu também diria que ele foi superado, né? Então, não será aquele evento específico um peso para 2024. Então, os dois elementos que o Alex indicou para 2023 não estarão presentes ou serão diferentes em 2024, né? Possivelmente corroborando essa projeção do Banco Central de uma aceleração no crescimento do crédito em 2024 na comparação com 2023. Mas, claro, isso é uma projeção, né? E a gente vai ter que ir vendo ao longo do ano como ela se confirma ou não confirma, ou vai sendo reajustada. Adriano. Obrigada, Fernando. Alex. O Alex está com o som desligado. Tá, pois é. Não sei se... pronto. Alex. Eu estou enviando a abertura do áudio dele, mas ele é que tem que abrir lá. Eu não sei se ele não está conseguindo. Entendi. Mas talvez ele tenha só esquecido de baixar a mão, não sei. Vou esperar mais um pouquinho. Ó, enviei novamente. Alô. Agora sim. Beleza. Bom, vamos lá. A pergunta, Fernando, era menos sobre o ano que vem, projeção do ano que vem, que sai no relatório de inflação, é mais a avaliação dos números que foram divulgados e a evolução ao longo de 2023. Porque a gente tem dados aí tanto do crédito bancário quanto do crédito ampliado, se a gente pode afirmar que a gente chegou no fundo dessa desaceleração de crédito e se ao longo de 2023 a gente já está vendo uma virada e uma aceleração desse crédito, ou não, só foi um ano marcado por desaceleração. Mas tem uma briga de fundo entre a bancada e o Lula sobre Ok. a base. Agora eu entendi. Desculpa aí se
eu entendi errado da primeira vez. Vamos ver, a gente tem duas formas de ver isso, né? Antes de mais nada, na minha avaliação, ainda é um pouco cedo para a gente dizer que essa trajetória de desaceleração se encerrou e que agora a gente já vê sinais claros e inequívocos de uma aceleração. Na minha opinião, ainda é cedo para dizer isso. E aí a gente tem duas formas de ver. A primeira é olhar os dados do mês, né? No mês de dezembro, a gente teve um crescimento do saldo do crédito total de 1,4%, né? As concessões ajustadas sazonalmente cresceram 0,5%. Quando a gente olha o crescimento dos saldos no mês de dezembro, a gente vê lá que esse 1,4% foi puxado do crédito total, foi puxado pelo crédito livre, que cresceu 1,8%, e foi puxado pelo crédito pessoa jurídica, que cresceu 2,6%. Nesses dois casos, a gente tem aquele evento sazonal, né, na modalidade de descontos duplicados e recebíveis, que todo final de trimestre ele cresce bastante, né? Agora, em dezembro, cresceu 18,4%. Então, em relação a esses saldos, a gente tem que olhar, especificamente no livre e no pessoas jurídicas, com uma certa cautela, porque eles estão, digamos assim, impactados por esse evento sazonal que, como o próprio nome já diz, não se repete todos os meses. Então, não é assim, um indicador perfeito para a gente olhar isso. Quando a gente olha o direcionado, a taxa de crescimento está em 0,9 ponto, 0,9% em dezembro, que não é significativamente diferente dos 11,8% que o direcionado cresceu no ano de 2023. Então, não parece haver, digamos assim, uma informação bastante precisa no direcionado no mês de dezembro. Para as pessoas físicas, a gente está com 0,7% de crescimento do saldo em dezembro, 10,1% no ano. Também são números consistentes, né? Um com o outro. Mas então isso é a primeira parte da operação, né? Assim, a gente já consegue ver nos números do final de 2023 uma inversão dessa trajetória? Eu diria que não, que a gente tem lá um distúrbio nos números, né, causado pelo efeito sazonal dentro do livre de pessoas jurídicas. No direcionado de pessoas físicas, o crescimento parece em linha com o crescimento de dezembro, parece em linha com o crescimento do ano. Mas se a gente não tem esse sinal claro de que essa trajetória se inverteu, o que significa que o crescimento do mês está em linha com o crescimento do ano? Que se permanecer essa trajetória, não tem mais desaceleração adicional, que ele vai ficar estável nesse nível, né? Então, isso pode ser de novo, são dados muito recentes, poucas observações, não dá para ser muito conclusivo, mas isso pode ser uma evidência de que essa desaceleração se interrompeu, ali tem uma estabilidade. A gente precisa, e depois da estabilidade, provavelmente viria o crescimento. A gente tem que esperar um pouquinho mais para afirmar isso. A outra forma de olhar é a evolução dos saldos em 12 meses, olhar um período mais longo. Nesse caso, né, embora a gente tenha uma desaceleração no crédito total, quando a gente compara de novembro para dezembro, ele ficou estável em 7,9. Né? Também pode ser uma outra evidência naquele sentido que parou de desacelerar e agora estabilizou. Mas é só uma observação ainda. Quando a gente olha exatamente o crédito livre e o total de pessoas jurídicas, nos 12 meses, para eliminar esse efeito sazonal que eu havia mencionado, os dois cresceram em dezembro. Né? Ou seja, mesmo caindo no ano, os dois cresceram, os saldos em 12 meses, na passagem de novembro para dezembro. No crédito PJ, passou de 4,2 para 4,5, o livre total de 5 para 5,2. Então, teve um pequeno crescimento em 12 meses, de novembro para dezembro. Mas isso é o máximo que a gente pode extrair dos números, no meu ponto de vista. Ou seja, a gente, em dados anuais, teve uma desaceleração. 2, olhando para os dados recentes, né, eles apresentam crescimento no mês de dezembro, seja saldos, seja concessões. O crescimento dos saldos, principalmente no livre pessoas jurídicas, está impactado
pela operação sazonal, pelo caráter sazonal lá do desconto de duplicados no mês de dezembro. Mas, quando a gente olha o direcionado e o pessoas físicas, dezembro cresceu no mesmo ritmo do ano, né? Então, isso pode significar uma estabilidade, né? Uma interrupção dessa trajetória de desaceleração. O mesmo acontece quando a gente olha os dados em 12 meses para o crédito total e quando a gente olha os dados de 12 meses do crédito livre e do crédito pessoas jurídicas, tem um crescimento em relação a novembro, né? Ou seja, são bons indícios, mas a gente não pode, a partir dos dados que a gente divulgou hoje, dizer mais do que isso, né, desses indícios. Isso é a minha avaliação para o crédito ali na virada, né, do ano, nos últimos meses de 2023. Adriano. Obrigada, Fernando. Sem perguntas até o momento, vamos aguardar um pouquinho. Vou checando aqui. Acho que podemos encerrar, Fernando. Alguma consideração? Não, perfeito. É só agradecer a todos pela participação, convidá-los para amanhã para a divulgação dos dados de 2023 das estatísticas fiscais, né, no mesmo horário, às 10h30. Muito obrigado, bom dia a todos. Obrigada, Fernando. Obrigada a todos. Um bom dia.